Pedro. Tá gravando, sim, pode seguir. Bem-vindo, Pedro. É, então, legal de ter todo mundo aqui com você, tá com vocês hoje aqui. Maria Ângela, deixa eu dar É, uma conduzidinha, depois você entra, tá bom? tá bom. Tá. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. A nossa reunião de segunda-feira, ela começa sempre com a- aquietamento. E a gente tem sempre quer dizer, algumas pessoas colaboradoras. É muito aberto isso. Quem se sentir em condições ou gostar de fazer um aquietamento, fique à vontade para nos solicitar um espaço, tá? Hoje quem vai fazer o nosso aquietamento é a Kelly. A gente tem umas quatro ou cinco pessoas que estão sempre fazendo esse aquietamento, mas a gente gostaria até de contar com a colaboração de outras pessoas, né? Então, Kelly, por favor, fique à vontade e comece o Então nosso vamos aquecimento. lá. Bom dia, Bom dia, Lilian. bom dia a todos. Vou pedir para que vocês se sentem de uma forma bem confortável. De preferência, fechem os olhos. Vamos fazer 3 respirações bem profundas. Inspira pelo nariz e solta pela boca. E vai relaxando. Mais uma. Inspira pelo nariz e solta pela boca e vai relaxando. Inspira pelo nariz e solta pela boca e vai relaxando. Agora se imaginem sentados numa poltrona bem confortável. Essa poltrona bem confortável pode estar na frente de uma praia, num jardim, numa sala, aonde vocês quiserem. E vocês vão relaxando os pés, sentindo os pés no chão, apoiados, sentindo relaxando as pernas, os braços. Sinta todo o corpo de vocês relaxar, o rosto, tudo em um conforto bem gostoso. Eu vou contar até de 3 até 1 e vocês vão relaxando, ficando totalmente relaxados. 3, cada vez mais relaxados. 2, mais e mais relaxados. Solta o rosto, os ombros. 1, totalmente relaxados. Agora imaginem na frente de vocês um balão da cor que vocês quiserem, bem grande. Agora vocês vão escrever nesse balão um pedido, uma coisa que vocês querem muito, que traga satisfação. Pode ser uma coisa pequena, uma coisa grande, aquilo que vocês querem. Pense numa coisa que vocês vai trazer muito aconchego, felicidade para vocês. Escrevam nesse balão. O balão é da cor que vocês querem. Pensem, escrevam, totalmente relaxados. Agora que vocês já escreveram, solta esse balão. Ele vai subir, ele vai subir para o céu. Ele vai subir, vocês estão vendo o balão, cada vez menorzinho, menorzinho, subindo, subindo para o céu. Subindo, subindo, até se tornar um pontinho no céu, para que o universo conspire com o que vocês pediram
e vocês se sentem cada vez mais tranquilos e felizes. Uma paz interior, uma felicidade, com bastante energia agora. Bastante energia. Vamos contar uma energia, dois mais e mais energizados, três totalmente energizados. Agora espreguiça, espreguiça, abre o olho, espreguiça, dá um bom espreguiça. E um bom dia, uma boa semana, que seja maravilhosa, repleta de coisas boas, dando Saúde. bom dia, sorrindo para todo mundo que vocês encontrarem e achando a felicidade em pequenas coisas. Que seja uma semana maravilhosa para todo mundo. Sejam todos bem-vindos a essa reunião. Obrigado, Kelly. Como sempre, o seu aquietamento é maravilhoso. Obrigada. Agora nós faremos rapidinho. Eu pediria para que as pessoas que estão aqui na nossa reunião pela primeira vez se apresentassem em 30 segundos, no máximo 1 minuto, tá? Para a gente poder dar continuidade à palestra da Maria Ângela. O Nelson, por favor, primeiro. Bom dia a todos. Meu nome é Nelson, eu sou Board Advisor e investidor. Eu atuo basicamente com startups. Legal. Pedro Wolff, por favor. Bom dia, me escutam? Sim, positivo. Bom dia a todos, meu nome é Pedro. Eu tenho 30 anos de experiência em multinacionais da indústria como executivo e recentemente estou me reinventando após aos 53 anos, fazendo um trabalho junto com a Maria Ângela, agradecer muito a ela pelo todo o suporte que ela tem me dado para, nesse momento importante da minha vida, eu redescobrir meu propósito e seguir em frente com o meu sonho. É um prazer estar aqui, uma satisfação muito grande. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado, Pedro. Ademar Nascimento, por favor. Ademar, está nos ouvindo? Seu microfone está fechado, Ademar. Está fechado, fechado. Passa para o próximo, depois volta. Eu passo. Ricardo Macedo Soares, por favor. Eu volto para Bom, você bom, depois, Ademar. bom dia a todos. Eu tenho 67 anos, eu fiz carreira na área de tecnologia, trabalhei em algumas multinacionais no Brasil, no Chile, e Maria Ângela foi minha mentora aí na transição de carreira quando eu voltei para o Brasil, e agora eu estou justamente num momento aí de transição, vendo aí novas oportunidades. Obrigado. Ademar, conseguiu abrir o microfone? Enquanto ele não abre, eu pediria aos novos, Ricardo, Pedro e Nelson, que deixasse o seu contato aqui no chat, para eventualmente a gente mandar algumas mensagens e algumas informações sobre nossas atividades. Mas fique à vontade, ok? Ademar, acho que não conseguiu, então depois ele se apresenta. Então, agora, vamos passar para a nossa palestrante do dia, Depois Maria vamos Ângela colocar o Schnecker. propósito, Abrão. Desculpe. A Leila vai colocar o propósito do grupo na tela. Eu pediria para o Renato Hoft lê-lo, por favor. Ok.
Este é o propósito, o DNA do grupo Trabalho 60+. Evidente, é algo que não só envolve o coletivo, mas também pode gerar interesse e algumas opções no nível individual. Prática da empatia e colaboração, proporcionando a inserção produtiva do sênior com integridade e compromisso na sociedade e conquistando a saúde financeira, física, emocional, mental, espiritual e social. Trabalho 60+ reúne sêniores ativos que interagem coletivamente num ambiente aberto, prazeroso e inclusivo. Integra diferentes competências e experiências para a elaboração de produtos, execução de projetos e serviços. Pratica métodos colaborativos que fortalecem união e parcerias, gerando prosperidade e apoiando o protagonismo sênior. Somos um público crescente, pronto a contribuir com um legado para as novas gerações e para a sociedade e para cada um de forma individual. Obrigado. Muito legal. Eu só quero acrescentar, como o Ari sempre fala nas nossas reuniões, né? A gente sempre está contando com a colaboração de várias pessoas, dos eventos que a gente participa. Eu e o Ari sempre estamos presentes aí na mídia, vários eventos que acontecem praticamente todos os dias, né? Então, isso é muito importante para nós, né? Sempre gente nova, sempre quer dizer, trazendo informações novas para a gente. Agora, Sandra, você quer abrir agora? Vamos abrir agora a nossa rifa, porque nós fizemos o trabalho 60+. A gente fica assim, às vezes no sufoco em termos financeiros, tá? A gente conta muito, tá dizer, com doação, quer dizer, com colaboração das pessoas, e nós vendemos aí nos últimos 15 dias, nós vendemos uma rifa de uma obra da Kelly, como é que chama, Kelly? É um desenho foto, É Leila, uma, você pode uma fine colocar a art, foto? uma cópia de um desenho fotorrealista. desenho fotorrealista, É desenho que foi, fotorrealista que você faz com várias tonalidades de lápis, lapiseira, né? E, É, assim, um trabalho que para você fazer em tamanho A3, ele dura em torno de 30 a 40 horas, dependendo da complexidade do desenho. Que o objetivo é reproduzir a fotografia branca e preta. ô, Kelly, ou você, ou Leila, pode colocar a foto para aí. Ó, nós pensamos em fazer uma rifa eletrônica online, mas aí nossa capacidade aqui. Então, como nós somos saudosistas, nós fizemos uma rifinha de papel para experimentar. É a primeira rifa que a gente faz aqui. Ô, Leila, ô, vocês podem pôr a foto aí? Tá, eu estou procurando aqui, espera um Tá. pouquinho. Vocês querem que eu vá abrindo? Olha, Vai eu abrindo. acho que eu nunca abri uma rifa, hein? Ah, legal! Vamos Ah, ver o nome sorteado. e Ah, assim, já foi. foi nessa semana que a gente nós fez. vendemos aí. O Abrão tá de parabéns, que ele foi Nosso campeão de vendas, campeão de Abrão. vendas, quase que unitário. Kelly e Leila trabalharam aí na. Ah, é difícil de abrir aqui, ó, tá vendo? Eu nem que eu quisesse ver o Viu nome, como hein? está bem fechada, né? Opa! Vamos ver qual que é o nome sorteado. Ó, nossa, é duro, gente, de rasgar o papelzinho. É pra gente não olhar. Dá pra ver aí? Vou virar, hein? Não, vira. Ah, deu? Põe mais na câmera, sem balançar. É, peraí. Dora, acho que é. Dora, Dora. Dora. Quem é Dora? Quem escolheu Dora aí? Dora Calma. Ricardo Maíssa, de Portugal.
Ah, que Ricardo legal! A Maíssa, ó, aqui tá. representante, ele A lista, morava. a Legal. lista com todos os nomes de quem comprou está no Avisos, tá, gente? Ele está postado no Avisos. A O lista, a Ricardo, última lista, todo mundo comprou. Agora é. vai ter que pegar o endereço dele e enviar para Portugal. É, isso aí. Olha, a Silvia Tribone, tá, quer dizer, que mora em Portugal, ela está aqui no Brasil. Ela É, está voltando em novembro para lá e de repente, ela pode ser é. a portadora do Com presente. certeza, com certeza. Ó, aumenta a foto, Leila, só para a gente Ai, poder que ver. bonito. É. Ó, Ai, Kelly, peraí. Oi, ó, ó, é um ela é trabalho tamanho da Kelly, A4. é um trabalho da Kelly. Kelly faz parte do grupo Diretrizes aqui, e foi uma ideia nossa de fazer uma rifa, porque a gente realmente estava precisando, né? Que aqui é tudo colaborativo. E vamos abrir aí para outras propostas, ou de rifa, de alguma outra forma, né? De algum curso, alguma mentoria, alguma coisa assim. Então, assim, eu estou com 68 anos, é a primeira vez que eu abri a rifinha, hein, de papel. Já participei, mas nunca abri. Então, está aqui guardadinho, a Dória está aqui, e o Maíssa é do grupo do Trabalho 60, que ele mora em Portugal, faz algum tempo. Gente, nunca é tarde, viu? Nunca é tarde. Vou mandar uma mensagem para ele agora. Parabéns Sim. aí ao Abrão, que vendeu 97% da a Kelly e a Leila, que trabalharam aí É na, aquele que organizou na direitinho. administração disso, tá bom? Obrigada, gente. E vamos para a próxima. Vamos lá. Então, agora que já tivemos nosso sorteado, legal. E na hora, hein? Ó, 10h30 o convidado. Mariângela Schunacher, Tá joia. Vou botar aqui minha apresentação. por favor. Vocês estão vendo? Sim. Deixa eu só botar ela no formato, tá? Bom, gente, é um prazer estar aqui hoje. Tem muita gente que eu conheço que está aqui, né, e que admiro e que tenho contato nos lugares onde eu passo, né, nessa trajetória e vamos dizer assim, nesse contexto de buscar cada vez mais dar protagonismo para os profissionais 50 a mais, né? Então, aí foi nesse contexto que eu conheci o Abrão, também já conheço há muitos anos já também o Renato e outras pessoas, e algumas outras pessoas que hoje estão aqui também, né? Conheci o Ari, conheci outras pessoas que estão aqui, além desses que já até se apresentaram dizendo que já fazem trabalho comigo, né? Então, fiquei super honrada pelo convite. A ideia é que o Abrão me sugeriu que eu usasse um pouco do contexto do que eu fiz no Maturifest para compartilhar com vocês. Então, a conversa hoje aqui é, ele é uma conversa um pouco com o objetivo de olhar um pouco para a vida como um todo e pensar o que inspira vocês hoje na vida profissional, o que vocês têm, né, falar um pouco mais de propósito, e o que vocês podem fazer, na verdade, que hoje dê, como eu costumo brincar, prazer para todo dia acordar todo dia de manhã, né? Porque a gente vai viver cada vez mais tempo, e a gente precisa ter alguma coisa que nos motive, né? Pode ser remunerado ou não, mas a gente precisa ter coisas que nos façam feliz, que a gente consiga contribuir daqui para frente, né? Então, o que eu vou conversar hoje com vocês é um pouco sobre essas escolhas, sobre esse percurso com mais significado, onde a gente tem que parar para pensar sobre isso. Porque quando eu não paro para pensar, o que a gente vê na minha trajetória, na minha experiência, trabalhando com muita gente,
em transição de carreira após os 50, 60, 70 anos, é que quando as pessoas não param para pensar, não param para se organizar de uma maneira mais ampla, que não é só buscar trabalho, é olhar a vida de uma maneira mais robusta, né, de uma maneira mais completa, o que que acaba acontecendo? Muita gente adoece, muita gente começa a ter mais depressão e tudo mais. Por quê? Porque é uma mudança muito importante na vida da gente, quando a gente sai de um universo que está muito agitado, que eu estava muito colado, que a gente brinca, né, no crachá da empresa, ou do trabalho que eu vinha fazendo, e agora eu tenho que me reinventar, pensar outras coisas para mim nessa nova fase de vida. Então, vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Eu tenho 60 anos, tá? Hoje eu sou consultora e mentora de carreira e de startup. Eu trabalho como consultora organizacional também em projetos de gestão da mudança, em projetos de desenvolvimento de liderança, e sou conselheira consultiva de uma empresa de tecnologia e é, é, num comitê de pessoas. Desculpa, num comitê de pessoas e sustentabilidade. Eu sou psicóloga de formação, trabalhei mais de 30 anos na área de recursos humanos, em cargos de muitos deles, em cargos de gestão e diretoria, e também liderei a consultoria de recursos humanos LHH no Nordeste, agora faz agora já há 7 anos, agora estou 3 em São Paulo. Mas que é importante contar para vocês. Durante toda a minha trajetória, eu trabalhei em diferentes empresas, com diferentes setores, e sempre fui muito apaixonada pelo tema desenvolvimento de pessoas, e como usar o potencial, os talentos, e isso, na verdade, sempre foi uma coisa que estava na minha agenda, mas ao entrar na LHH, como a gente trabalha muito com profissionais acima de 50 anos e tudo mais, eu acabei me especializando muito em termos de carreira 50 a mais, né? Fazendo programas para preparação para aposentadoria, ajudando pessoas a se reposicionar no mercado de trabalho, seja como executivo, seja como consultor, seja como empreendedor. E isso tem sido bastante rico na minha trajetória. Aprendo, muito. Mas o que eu queria contar para vocês é que eu também fiz uma mudança, né? Quando eu fui para ser diretora de RH do Estaleiro Atlântico Sul no Nordeste, eu adorei morar no Nordeste. E aí foi quando eu comecei a mudar a minha vida. E aí eu fui trabalhar, eu resolvi que eu ia ser consultora com 50 anos, que eu não ia mais continuar atuando como executiva, ia morar lá. E foi nesse contexto que eu comecei a ser a responsável por abrir as operações da LHH no Norte e Nordeste. Nesse momento, eu conheci muito de governança, eu conheci muito de empresas familiares, né? Já conhecia desde a época da Copersucar, e aí eu comecei a trabalhar muito próximo de empresas familiares e me interessar pelo tema governança, que faz com que hoje eu seja conselheira, eu tenho 3 formações em termos de conselho, faz com que eu faça muitas vezes também mentoria para membros de família empresária, que estão ou na sua transição para conselho, ou estão assumindo posições mais pesadas na operação da empresa. Então, eu sou apaixonada por esses temas, por isso que eu estou aqui. Mas, além de ser apaixonada pelo que eu faço, tem uma coisa que eu tenho aprendido muito nos últimos tempos, que é a importância do equilíbrio de vida profissional e a vida pessoal, né? E eu sempre me preocupei com isso, mas pós-pandemia eu percebi que a gente estava ficando muito digital e muito mais isolado, né? Fazendo as coisas em casa, se contentando, em ver Netflix e tal. E aí eu encontrei um amigo de 40 anos atrás que olhou para mim e falou: O que que você faz além de trabalhar? Esse cara doeu na minha alma, né? Aquilo. E falou para mim: você gostava tanto de cantar, de teatro, de coisas, o que que você está fazendo com tudo isso? Eu falei: Putz, é verdade, nada.
E aí ele tinha um grupo ele participava de um grupo que cantava e tocava forró. E aí agora já faz 3 anos que eu tô nesse grupo, que era de um músico que eu conhecia também da minha adolescência, e eu tenho agora o prazer de cantar com esse meu colega com quem eu cantei quando eu tinha 14 anos. E é um prazer enorme, me faz um bem incrível, né? Por que que eu gosto de contar essas histórias, né? Eu também escrevi um livro de culinária e tal, eu tenho visto cada vez mais que nesse momento da vida é muito importante a gente resgatar os nossos prazeres e os nossos saberes, o que a gente gosta. E eu sou extremamente grata a essa pessoa que me fez resgatar isso, porque isso me faz um bem para tudo, para o meu trabalho, para a minha vida, para a minha saúde mental, para a minha saúde física. E que por pós-pandemia eu não tinha mudado de estado, voltado para São Paulo, não estava fazendo nada, de fato eu não estava. E aquela perguntinha-chave foi importante para a gente começar essa nova, para eu começar essa nova trajetória, né? Então, por que que eu gosto de contar isso? Porque longevidade de carreira e falar de carreira, de propósito, passa por isso. E às vezes a gente não se permite, não dá valor para os nossos hobbies, né? E aí os nossos hobbies podem ser fatores que nos ajudam no equilíbrio de vida pessoal e profissional. Os nossos hobbies podem ser formas de ganho de dinheiro, né? Eu brinco que se hoje eu largasse tudo de consultoria e de mentoria, eu podia cozinhar, porque eu tenho um livro de culinária publicado, eu já cozinhei lá atrás, já tive um buffet. Então, essas coisas, perceber a dimensão, né? Das nossas potencialidades, do que a gente faz, do que a gente gosta, é muito importante nessa fase da vida. Assim como a nossa amiga Kelly aí, que fez esse quadro lindo, eu não sei se isso ela fazia já há muitos anos, se ela está fazendo agora. Kelly está fazendo agora ou você fazia há muitos anos já? Não, na época que eu fazia faculdade, eu fazia um curso de pintura, fazia pintura em tela, né? Mas era uma tarde. E eu, assim, trabalhei com tecnologia minha vida inteira, então eu sempre tive hobbies e o meu hobby principal era dançar e fotografia. Agora, como eu não estou podendo dançar, essa técnica de desenho fotorrealista, eu comecei a trabalhar com ela faz 2 anos. Legal, então, mas isso que você vê, um hobby está trazendo um trabalho de tanta beleza, né? E às vezes a gente não se dá conta disso, né? E é isso que eu hoje quero instigar hoje vocês aqui a olhar para essas coisas também, né? Porque isso pode ser um trabalho, né? Assim como hoje esse teu trabalho pode ajudar a gerar grana para o projeto do Trabalho 60 mais, ele também pode ser uma fonte de renda, pode ser uma fonte de prazer, de legado, de muita coisa. Então, é um pouco a visão do que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Eu tinha pensado, na verdade, da gente explicar a cada um quem é quem aqui, como a maioria se apresentou dos novos, talvez eu só vou pedir para se apresentar rapidamente, depois deixa essa pergunta, eu ajudo, a gente vai usar ela em outro lugar, só dos que já são dos 60 a mais, quem puder só se apresentar rapidamente para todo mundo também em 30 segundos, para a gente poder, todo mundo saber quem é quem aqui, tá? Você começa, Abrão? Ou alguém? Eu Eu posso posso? começar. Bom, Abraão. Não, tudo bem. É, Eu Renato, começo. só me desculpe, eu acho que poderia tirar a apresentação para a gente poder ver todas as Tá, pessoas, né? pode De É, deixar. frente. é verdade. Tá bom, já tiro. Pronto. Oi, bom dia. Eu sou Abrão Goldfeder, eu tenho 79 anos, sou aposentado do setor elétrico paulista e estou atuando na área de envelhecimento saudável e ativo já desde 2007. Eu assessorava o presidente da Associação dos Aposentados do setor elétrico paulista, depois eu passei para outro instituto. Eu atuo muito nessa área, quer dizer, e principalmente na área de
na área de estimulação cognitiva. Legal. Obrigado. Bom, meu nome é Renato Bernhoeft, eu tenho 83 anos e por 50 anos eu criei uma empresa de consultoria sobre sucessão em empresas familiares, mas evidente, para ser coerente com o tema, eu já encaminhei a minha sucessão e a empresa hoje é tocada por uma filha e por um genro. E eu mudei de foco, estou dedicado ao tema da longevidade. A Lilian é uma parceira que acompanhou o programa, criou um programa chamado de pós-carreira, de preparação, no fim dos anos 90, de preparação de executivos para aposentadoria. Tenho 18 livros publicados, sou colunista do jornal Valor nessa temática e por aí vamos. É uma referência no tema, né? Obrigado. Eu vou Pelo falar, meu menos nome para é mim Kelly. é, viu? O meu é Kelly Stoyanov, eu tenho 68 anos, trabalhei quase 40 anos na área de tecnologia, desenvolvendo sistemas, na área bancária, em bancos internacionais também. Ministrei vários em pós-graduação de gestão estratégica, fábrica de software e temas correlatos. Sou formada em física também, master em PNL e hoje o meu hobby são vários tipos de artes diferentes. É isso. Legal. Obrigada. Meu nome é Marli da Silva Rodrigues, eu sou cirurgiã dentista, tenho 66 anos. Legal. Eu posso falar? Pode? Eu sou Lissa, fui pedagoga, artista plástica e agora sou psicóloga, tenho 85 anos, acho que sou a mais velha do grupo. É, ainda atuo, ainda atendo os meus clientes, canto. É, infelizmente, não tive mais possibilidade de tocar violão, porque tocava violão, meus braços não conseguem mais pegar violão, mas canto em coral, desenho, escrevo, tenho 2 livros publicados, estou indo para o terceiro, mais de contos, ficção. E trabalho simplesmente com falas, exemplos a respeito da riqueza do que é ser velho e depois. É sempre esta pergunta que eu quero colocar, onde eu falo, sim, aconteceu. E agora? O que vamos fazer? Tá? Legal. Sandra? Oi. Ah, eu sou Sandra, tenho 68 anos, venho da área também de RH, depois eu fiz gerontologia, eu fiz jornalismo, eu fiz políticas públicas e a área que eu trabalho, que gosto muito desde os 13 anos, eu trabalho como voluntária. Hoje trabalho com várias ONGs, trabalhei a minha vida inteira e também fiz muitos eventos. Legal, Sandra. Tem mais alguém, gente, que eu esqueci aqui? Que eu não estou vendo? Tem o Silvio aqui. Ah, Silvio. É interessante que hoje o normal seria você contar o que você já foi, mas o que é importante é o que eu quero ser, tá certo? Eu ainda não encontrei o jeito de trabalhar com a comunidade dos 60 a mais. Estou com uma iniciativa que eu chamo de Movimento Sem Queda, que é para ajudar as pessoas a tomarem medidas para não cair, né? Mas eu não encontrei ainda o jeito de fazer isso, apesar de achar que estou ali muito perto. Eu sou aposentado, mas eu continuo dando aulas na pós-graduação em gerenciamento de projetos na universidade aqui, para engenheiros civis. É, dia 18 do mês, eu publiquei o primeiro livro de uma série sobre ChatGPT, nesse caso aplicado a corretores de imóveis, porque eu escrevi vendo o que aconteceu com o serviço deles.
E ainda espero encontrar um jeito de contar isso para a turma dos 60 a mais. Então, imagino que vai sair aí algum livro sobre isso também. E o meu sonho maior seria ficar fazendo palestras, convidados para ir em cidades diferentes, até porque eu gostaria muito de poder conhecer o grupo de São Paulo aí, dos que regularmente assistem às reuniões do Trabalho 60 a mais. Então, tem Você que mora curtir. onde, Silvio? Eu moro em Curitiba, sou fanático pelo uso do computador, né? Continuo estudando aí e lendo um monte. Isso aí. Tenho 73 anos, não sei se eu falei, mas é relevante nesse grupo. Legal, gente. Bem, Lilian Shibata, 72. Estou desde o início do trabalho 60 a mais, ajudamos a construir a identidade desse grupo aí há 8 anos. E como o Renato comentou, já faz uns bons quase mais de 25 anos, né, Renato? Que a gente, enfim, teve parceria trabalhei junto à consultoria na questão de planejamento sucessório, transição de gerações de empresas familiares, ainda faço isso com temas específicos, e também muito similar, Mariângela, aí a tua carreira, porque é coach, mentoria, enfim, várias coisas, né? Já naveguei por algumas águas aí, e, mas só quero pontuar uma coisa que para mim eu considero muito importante, porque há 17 anos eu estudo uma coisa que se chama pensamento integral do Ken Wilber, que integra as várias áreas de conhecimento da ciência e espiritualidade. E, Chama enfim, isso, pensamento? pensamento integral ou Ah, abordagem integral, tá, integral de já. Ken Wilber. Isso. Ken E Wilber. isso tem sido a tônica, né, de todas as atividades, de todas as iniciativas, movimentos pelos quais eu atuo. E, enfim, e aí você colocou uma coisa bastante importante, né, Mariângela, porque isso tem sido o meu exercício constante também, além do aprendizado contínuo, essa questão da gente poder provocar, de alguma forma, ampliação de consciência em vários contextos, né? Seja contextos corporativos, sociais, enfim, longevidade. E e uma temática que me move muito é a questão do alcance da saúde integral, é a saúde que está aí, inclusive, no propósito do Trabalho 60 a mais, que é o alcançar essa saúde nos seus níveis mais, no seu nível mais integral, né, do físico ao espiritual. Enfim, e aí eu vou aproveitar, Ari, o pessoal, depois eu vou estar colocando, mas eu fui convidada a participar do AI Experience, que vai haver dia 30 e 31 de outubro no Anhembi, e eu estarei exatamente numa temática assim, bastante desafiadora, que é inteligência artificial versus inteligência humana. Enfim, depois estenderei aí o convite para todos aí. É isso. Gente, super legal. Você vê a riqueza, né? A riqueza que a gente tem na sala aqui e o quanto só isso já permite muitos aprendizados, muitas trocas, né? É, Tem mais Ai, quem gente está para se faltando? Ai, apresentar. faltou a Ari! Falta você, Não, Ari. tem a Rosângela, tem mais Ah, gente não aí. tinha visto aqui que estava tanta gente. Desculpa, foi aumentando. É que estava com 13 antes. Pode falar, Ari. Primeiro, Tem Leila. Leila, Rosângela, vamos lá. Tá. Ari, fala você depois a Rosângela. A Rô não entende que é para se apresentar em 30 segundos e a Leila também, pessoal. As mulheres primeiro, vai. Depois Tá entram bom, os vai, homens. Rosângela. É com você, Rosângela. Bom dia, uma alegria estar com você, é um prazer ouvir você. Eu sou Rosângela, sou uma velha curiosa que gosto de estudar sobre longevidade
e sempre estou inventando moda e, por sorte, as coisas acontecem. Fico muito feliz de criar espaços de socialização para os 60 mais. E a minha última invenção foi um festival chamado Celebra Idades, que me deu muita alegria, e já temos o segundo reservado para 7 de agosto de 2026. Então, é sinal que as pessoas gostam, as pessoas querem esses movimentos, e eu fico muito feliz de ter criado coragem e me metido nessa confusão toda, que foi uma confusão feliz. Muito prazer. Eu sou tida como influenciadora digital madura. Eu já vi você. Leila, Leila, por apareça. favor, nosso suporte técnico. Oi, vocês sabem que eu detesto falar de mim, né? A Ari me cutuca. Bom, fica quieta, sou eu, não é você. Ela está latindo. Bom, meu nome é Leila, eu me formei em matemática, trabalhei muitos anos, comecei trabalhando em processamento de dados, isso final dos anos 60, começo dos 70, que a gente trabalhava com cartão de memória não, cartão, aquele perfurado. Fiquei trabalhando uns anos nisso, depois fui trabalhar numa galeria de arte. Não tem nada a ver com matemática, com informática, nada disso. Mas eu fiz a parte administrativa. Trabalhei uns 35, 40 anos em galeria de arte. Conheci o trabalho 60 mais, aliás, eu vi nascer o trabalho 60 mais, né? Porque o trabalho 60 mais, quem começou foi Eduardo Meyer, e ele é meu amigo já há 30, 40 anos, e a gente mora muito perto, não sei o quê, e ele me apresentou e eu parei de trabalhar e vim para cá. E agora estou feliz aqui. Achei a minha turma, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Bom, então vamos lá. Meu nome é Ari Filler. Eu queria ressaltar realmente a riqueza desse grupo. Aqui tem muitos protagonistas, pessoal, que é uma coisa que a gente fala. Muitos protagonistas, né? Mas, enfim, eu também estou aqui desde o início do trabalho 60 mais. Também já me reinventei, como algumas pessoas já falaram aí, da área de cinema, depois fui para a área de comércio e importação de rolamentos, depois para a área imobiliária, construção e reforma de galpões, e há 8 anos estou aqui como polinizador, que é a minha profissão, que não tem KNAI. Eu estou esperando criarem o KNAI polinizador, não tem ainda, né? Mas é o que eu faço na maior parte do tempo, polinizo, frequento, conecto muita gente, muitas iniciativas, presencialmente, virtualmente, né? Só esse mês aí tem não sei quantos eventos, teve o Celebra Idades, teve a parada na Paulista, da SBGG, teve o Inova Sênior, né? Agora há pouco vai ter o Expo Longevidade, teve a Maturifest, ou seja, o ecossistema de longevidade está bombando. Isso é claro no Brasil, principalmente em São Paulo, mas em outros lugares também. E eu participo aqui nas minhas 10 reuniões semanais, porque, para quem não sabe, o Trabalho 60 Mais é um guarda-chuva. Tem vários subgrupos embaixo, né? Subgrupos que são criados por pessoas que vêm aqui e propõem atividades. Então, tem as mais variadas atividades aqui. Algumas estão no nosso site, outras estarão brevemente, que a gente está fazendo uma mudança no site, né? Tirando algumas atividades que interromperam, outras que não estavam no site. Então, vale a pena vocês acompanharem a gente. Sempre a gente convida a gente interessante aqui, como a Mariângela, não numa pegada de palestra, geralmente, numa pegada de roda de conversa, que é isso que a gente gosta de fazer, né? Rodar, conversar com a Mariângela e principalmente falar de cases concretos, coisas, né? A Mariângela me falou do Porto Digital do Recife, que ela vai ter que falar um pouco sobre isso.
que é fantástico, né? E só para terminar, eu tenho uma reflexão que eu chamei de propositum vitae, não é curriculum vitae. Curriculum vitae é legal, mas temos que, é o que a Mariângela está falando, temos que ter propositum vitae, daqui para frente. Isso é uma outra história. Vamos em frente, vai. Tem Isso gente aí. que entrou agora aí no grupo também, eu estou vendo aí uma pessoa que entrou. Luciana Nunziante e acho que só das novas. O Acho que o Ademar está Nelson funcionando. também não falou, não se Não, O não, Nelson já se apresentou. falou no apresentou. começo. Nelson já Falou se no apresentou. começo? Bom dia, pessoal. É, eu vi a live que era de 50 a mais. Eu ainda não estou com 50, estou com 48, mas eu acho que é muito interessante a gente ouvir essa temática antes da gente chegar lá. Eu acho que essa é uma oportunidade que eu estou tendo que talvez muitos de vocês não tenham tido antes. Era uma temática que não era falada, era uma trajetória que não era planejada, as pessoas não pensavam muito sobre isso. E aí, quando eu digo isso, eu não digo somente do ponto de vista financeiro, né? Porque isso você pode fazer investimentos, você pode ter previdência privada, e você vai se organizar para isso. Mas do ponto de vista do ser humano integral, como foi colocado aí, né? Do ponto de vista de você continuar se sentindo realizado, útil, pertencente, né? Interessante, de um modo geral, e como fazer isso, e se você tem tempo para fazer com antecedência, eu acho que é uma oportunidade que eu não queria perder. Por isso que eu estou aqui ouvindo. Apesar de que só faltam 2 anos, tá, gente? Passa 1 ano e meio, para ser exata. Passa muito rápido. Legal, Lu, obrigada. É bom Obrigada. ter essa diversidade de pessoas e temas, né? E o que a Luciana está trazendo e o que vocês todos trouxeram aqui na verdade, que a transição, né? Na medida que a gente envelhece, a gente não pode deixar de pensar e parar para olhar o que a gente quer, quem a gente quer ser, como que a gente quer ser lembrado, como a gente quer se manter ativo. E essa é a minha maior crença. E eu concordo com a Luciana que a gente vive uma cultura que não valoriza isso, que as pessoas não param para pensar. A gente foi criado, eu pelo menos, fui criada, né? Meus pais, minha família foi criada assim. Você entra. Eu tive muitos tios no Banco do Brasil, desculpa se alguém aqui, então, que entrou lá como estagiário do Banco do Brasil, se aposenta como gerente do Banco do Brasil, alguém era do serviço público, se aposenta com o serviço público, e você não tem que ter outra vida, outras preocupações, né? Só que hoje em dia a gente está vivendo muito mais e tem muito mais interesses e possibilidades diferentes. Então, é um outro momento. E se eu não faço isso, eu não me sinto bem, porque eu tenho muita energia. É muito diferente da época que meu pai, meu avô se aposentou. Então, eu preciso ter outros propósitos, sim, e para pensar o meu dia a dia, né? E dentro desse contexto, eu queria, não sei se vocês conhecem, quem não conhece, eu convido a conhecer. Tem uma mulher. Deixa eu ver se já está aqui. Antes de mostrar o vídeo dessa mulher, vou mostrar esse vídeo. Alguém já viu o vídeo da Denise Fraga falando de equilíbrio de vida e de colocar alegria na vida? É com esse espírito que eu quero que a gente converse aqui hoje das questões de carreira e de caminho. Eu vou pôr aqui para vocês verem. Ver se vocês conseguem ouvir. Estão ouvindo? Não? Então, alguém de você, quando a gente entra no link, tem que fazer isso. Deixa eu pensar aqui. A gente não testou no começo. Bom, eu vou deixar aqui, eu não vou ficar brigando com ele aqui, mas assim, o cerne desse vídeo, que eu recomendo que vocês vejam no Tempos Modernos, tá? Ele é um vídeo da Denise Fraga, colocando para a gente a importância que a gente não tem estratégias de alegria, para incluir a alegria na nossa agenda. Então, isso é muito importante, na medida que a gente envelhece, que a gente tenha espaços de troca e de alegria.
com outras pessoas ao nosso redor, né? A gente sempre fica pensando a nossa identidade muito marcada só com o trabalho. E ela traz aqui da importância da gente trazer a alegria e criar momentos de alegria na nossa agenda. Então, acho que esse é o tom, né, que eu gostaria que a gente tivesse, mas como vai ter que mexer na coisa, e hoje realmente como eu vou para o aeroporto na sequência, eu não posso ficar muito mais, então eu não vou brigar com a tecnologia aqui, e depois eu mando a apresentação, boto no grupo, o Abraão manda para vocês aí todo o material, vocês podem assistir o vídeo, tá? O que eu ia comentar? Não sei se alguém já viu um livro chamado Uma Vida Bem Vivida, que é de uma médica de 102 anos. É uma mulher fantástica. E essa mulher, ela me inspira muito, ela é uma médica indiana, e que fez muita coisa interessante, e se reinventou muitas vezes durante a carreira dela e a vida dela. Mas o que ela traz, né? E é um pouco do que a Lilian estava falando. Nós todos somos um ecossistema completo de pensamentos, sentimentos, crenças, sensações e talentos. E para a gente estar verdadeiramente vivo, né, e encontrar a nossa força vital, a gente precisa encontrar um jeito de direcionar a nossa vida para ela, para usar essa força vital. Como a gente comentou aqui, que cada um de vocês está encontrando, de alguma forma, uma maneira de encontrar essa força vital. Outros ainda precisam parar para refletir mais, como citaram aqui, mas esse elemento é muito chave, né? E essa mulher é uma inspiração muito interessante para quem quiser conhecer, eu super recomendo. O que é importante a gente pensar? Quando a gente está pensando em carreira, mesmo mais velho, né? Claro que tem carreira para todo mundo, tem caminhos para eu fazer, trabalhos diferentes, só que não vão ser exatamente iguais aos que eu fazia quando eu tinha 30, né? A questão toda fica assim: até que ponto eu estou me colocando no banco do piloto ou do passageiro, né? Até que ponto hoje vocês têm clareza de onde você quer chegar, que legado você quer deixar? Se você está investindo em se desenvolver, porque eu vi que a gente precisa estar sempre aprendendo coisas novas, fazendo coisas. Se eu estou participando como elementos desse tipo aqui, né, participo ativamente de rede de contatos, se eu cuido da minha saúde, da minha energia. Se hoje eu faço um trabalho e ele pode mudar completamente, será que eu estou me preocupando vamos dizer, em me preparar caso as coisas mudem totalmente? Eu me preocupo ou atualizo a minha marca pessoal? O que vocês acham? O que vocês hoje estão fazendo em relação à vida e à carreira de vocês? Dessas coisas que estão aqui, o que vocês acham que vocês estão gastando mais energia? O que vocês não estão gastando, não estão dando atenção? Quem gostaria de comentar? Eu, particularmente, vou no item 3: ampliar a sua rede de contatos ativamente e cuidar da saúde e da energia. Você faz isso bastante ou você acha que precisa fazer mais? Não, eu faço bastante. Realmente, eu até me perco de tanto que eu faço isso. Tá. Com tanto contato com tantas pessoas, mas é o que me motiva hoje, sabe? E, obviamente, também investir no meu desenvolvimento, né? Que entra, que é uma coisa, digamos assim, tá, dizer, que junta, tá, dizer, cuidando da tua saúde, né? Porque eu lido muito com essa área de estimulação cognitiva. Eu acho que você procurando conhecer coisas novas, se desenvolver, você também está auxiliando, você está movimentando o teu cérebro, né? Isso ajuda muito. E é verdade, né? É verdade. Enquanto a gente tiver com a cabeça, né, mais se desenvolvendo, estudando, tem muitos estudos que falam disso, né? Se a gente está estudando, aprendendo coisas novas, faz com que você tenha aí uma melhor qualidade de vida, né? Tem mais alguém que quer comentar alguma coisa nesse sentido? Do que faz, o que não faz, o que gostaria de fazer mais?
Bom, eu vou até comentar. Uma das coisas que eu faço é investir bastante em desenvolvimento. Eu adoro estar estudando coisas diferentes, coisas novas, tentando coisas assim, né? Agora, uma coisa que eu preciso assim fazer mesmo é definir onde que eu quero chegar. Que nem diga assim, eu estou pondo um monte de coisinhas no meu caldeirão, fazendo várias coisas diversas. Agora a questão é, onde que eu quero chegar? Uma boa pergunta que eu ainda não tenho resposta. Legal. E a gente costuma dizer que saber onde a gente quer chegar, né, ter clareza do que são minhas habilidades, meus interesses, é o primeiro passo Não, isso é para ter uma verdade. carreira longeva, porque senão eu me disperso em muita coisa e às vezes É, eu não me sinto realizada em nada, entendeu? é, Tem que fazer eu algumas sei. escolhas. É, que nem quando eu dava, por exemplo, assim, aula de gestão estratégica, você tem que definir tua missão, teu objetivo, traçar tuas metas, tudo disso. Mas primeiro a gente tem que descobrir o que a gente quer. E, por exemplo, assim, durante a minha carreira, eu sempre soube o que eu queria, onde eu queria chegar. E eu consegui fazer tudo o que eu queria. Então, chega um momento da vida que você até repensa. E aí você tem que descobrir novos onde chegar. E eu falo que o Novos Onde Chegar, ele não precisa ser. E aí está aqui tá aqui tanto o Renato quanto a Lília, que falam muito, né, do pós-carreira, não precisa ser necessariamente uma coisa só com esse espírito rentável, né? Tem que ser um espírito de significado. Às vezes eu posso ter uma coisa que é rentável e com significado, às vezes, mesmo não sendo rentável, eu preciso ter alguma coisa. Eu brinco que se eu quero arrumar meu sítio, se eu quero plantar, porque eu não plantava antes, se eu quero pintar, se eu quero desenvolver um outro tipo de trabalho social, não importa o quê. Encontrar alguma coisa que tenha significado e que eu me faça levantar todo dia de manhã e falar, pô, que legal, eu estou conseguindo fazer isso que eu me propus, eu estou conseguindo ajudar mais gente, eu estou conseguindo pintar, eu estou conseguindo plantar, o meu sítio agora é cheio de flores, o que for, não importa, mas é alguma coisa que faça sentido para vocês, tá? Então, esse é o principal ponto aí da história. Tem alguém mais que quer fazer algum comentário nesse sentido? Maria Ângela. Ah, Fala, desculpa, o Marco levantou a mão. Marco levantou. fala, Marco. Que eu não Eu. estou vendo, eu preciso da ajuda de Alô? vocês. Tá me ouvindo, não? Tô. Vamos, sim. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Sim, Marco. Marco, pode falar tranquilo. Eu, eu queria fazer uma observação a propósito da minha própria experiência em relação a essa questão da ampliação da rede de contatos e do investimento no autodesenvolvimento. Eu invisto muito no meu autodesenvolvimento. Eu estudo o tempo todo. Eu leio muito, eu vejo muito vídeo, eu converso com muitas pessoas, eu leio um jornal, assino várias newsletters e eu estou bastante antenado. Mas eu tenho percebido uma coisa super interessante. Quanto mais eu invisto em autodesenvolvimento, mais eu encontro pessoas pela frente que estariam potencialmente interessadas nos mesmos assuntos. Então, eu mando essas informações para os meus amigos, para as pessoas que eu conheço e que, basicamente, eu acredito que possam estar interessadas nos mesmos assuntos. E, na medida em que eu faço isso, essas pessoas respondem. E quando essas pessoas respondem, eu respondo a elas, o que significa que eu dou um feedback que mostra que eu pratico também uma escuta ativa dessas pessoas. E isso rende muito contato e aumenta a profundidade da minha amizade com essas pessoas. Em resumo, eu queria defender a ideia de que nós poderíamos pensar num triângulo, em que as três pontas seriam o estudo, o contato e a escuta. Quanto mais eu estudo, mais eu escuto e mais eu faço contato. Quanto mais contato eu faço, mais eu estudo e mais eu escuto. E quanto mais eu estudo, mais eu tendo a desenvolver as outras duas habilidades. Essa é uma lição prática, empírica, que eu acho, Maria Ângela, que eu aprendi. É verdade.
É verdade, ainda dentro desse contexto, alguns casos você pode, inclusive, transformar isso numa carreira, Numa, entendeu? numa No sentido carreira? de rentabilizar e de ganhar Ah, também, sim, claro, é verdade. tá? Porque hoje você tem necessidade, tá mudando muito o mercado, tem uma necessidade muito grande de maior profundidade e conhecimento de alguns assuntos, mas precisa ter escuta para fazer isso e entender e trabalhar, e precisa ter uma rede de contatos que te permita chegar nesse público-alvo aonde você pode contribuir, né? Seja Perfeitamente. É, remunerado ou não remunerado. Eu, por exemplo, é o que eu falo para todo mundo. Eu tenho uma série de atividades relacionadas a isso que são remuneradas, e eu faço muitos trabalhos desses que são voluntários. Estou aproveitando para falar o que o Ari falou. Eu, por exemplo, estou indo agora para o Recife, hoje à tarde, aqui, eu saio daqui, vamos dizer, o Uber me pega ao meio de 20, e eu vou para Recife coordenar um festival a Trilha 50 a mais, de um festival de inovação enorme no Recife, que são 700 atividades simultâneas, e a gente vai ter mentoria reversa, vários cases de empreendedor, de carreira, gente mudança de carreira, presidentes de empresa falando, marcas como o Boticário falando, muitas coisas diferentes falando, e vou ter, como a Lilian falou, várias mesas sobre o uso de inteligência artificial para ajudar no dia a dia do cotidiano dos profissionais 50 a mais. Então, a gente tem muita coisa rolando. Grande parte desse trabalho que eu faço é voluntário. Por quê? Porque eu acredito na causa e acho que é importante ampliar essa troca que a gente está fazendo aqui. Quanto mais a gente ampliar, melhor a gente vai reverberar e vai, né, conseguir tanto que as empresas deem mais valor ao tema, quanto que as pessoas se sintam capazes de contribuir nesse tema, mesmo com as dificuldades, mesmo com o etarismo, mesmo com uma série de pontos que existem ainda, mas que a gente possa se sentir potente e contribuindo ainda em muitos lugares, tá? Se eu for pegar esse ponto, né, por que que tudo isso é tão importante? A gente foi criado, e muitos de vocês foram criados, como eu aqui, para ter carreiras lineares e únicas, né? A gente fazia ou isto ou aquilo, e a gente fazia, de alguma forma, a mesma atividade, ou correlatas, né? Até se aposentar. E hoje a gente vê uma tendência de carreiras múltiplas, né? Que a gente faz isto e aquilo, que a gente concilia habilidades e interesses, e a questão de propósito e significado passou a ser muito mais importante. Então, hoje, quando a gente vai tratar desses temas, a gente precisa olhar a nossa carreira, as nossas coisas, não só com o retrovisor do quem eu fui, né, o que eu fiz, mas o que eu quero contribuir. Eu quero ajudar as pessoas como, a partir de agora? Né? O que eu tenho interesse? O que eu tenho interesse em aprender? O que eu tenho de conhecimentos e habilidades para eu conseguir ir para frente, né? Então, nesse contexto, a gente fala que um dos conceitos que se usa é a carreira em portfólio, né? Que é muito comum, e muitos de vocês aqui falaram isso, né? Então, o que é? Eu chego um momento da minha vida, não dá mais para mim só pensar na minha carreira como a minha única carreira executiva, do jeito como sempre foi, como executivo de uma única empresa. Às vezes eu tenho que começar a olhar e construir meu projeto de vida e carreira em cima de habilidades e interesses, como vocês falaram aí. E aí começa a gente ter mais de um fluxo de renda, né? Então, é o João, que é contador, professor e consultor fiscal. É o Rob, que é chefe de cozinha, escritor e fotógrafo. É a Maristela, que é de eventos e professora de yoga. Então, não existe mais aquela coisa tão linear. E, para isso, a gente tem que se ancorar nas nossas habilidades e interesses. Então, passo a ser menos eu ficar pensado só no meu crachá passado, mas hoje muito mais nas minhas habilidades e interesses. E aqui, alguns de vocês falaram das habilidades e interesses que vocês têm e de coisas que vocês gostariam de fazer a partir de agora. E aí é encontrar como é que eu posso botar isso no mundo e isso me deixar feliz, satisfeito e até remunerado em alguns casos, porque tem
coisas que a gente precisa ser remunerado e que pode ser remunerado, né? Então, a questão toda passa por olhar essa carreira, essas possibilidades, né? Com um olhar um pouco mais de curiosidade, por quê? Porque toda vez que eu tenho que buscar carreiras mais amplas, né, que não seja assim, eu sou engenheiro, você é engenheiro a vida inteira, sou de TI, você TI a vida inteira, né? Eu sou consultor, você é consultor a vida inteira. Eu preciso de algumas outras habilidades, né? De curiosidade, facilidade para criar novos contextos, vontade de desbravar, muita tolerância ao risco, capacidade de trocar mais de um projeto, de criatividade e um senso de organização e disciplina. E para isso, a gente sempre fala que tudo passa pelo que vocês falaram aqui, por uma jornada de autoconhecimento que a gente desvenda os nossos potenciais e talentos, né? Então, é muito importante você estar sempre atento. O que são as minhas forças? Quais são as minhas paixões? O que eu gosto mesmo? Alguém já fez aqui o exercício SWOT pessoal ou o Ikigai? Alguém já fez? O Silvio está apontando, está levantando o dedo lá, ele. Já fez, Silvio? Sim. Porque são ferramentas que ajudam você organizar essa informação e poder dar um pouco de forma e de foco, né, ao caminho que você quer, tá? Mas para isso a gente precisa ter um trabalhinho que cada um tem que sentar pelo menos 15 a 30 minutos diário para organizar isso. Porque quando você clareia mais o que você quer, nas suas escolhas pessoais e profissionais, fica mais fácil administrar, né? Então, se eu quero estar muito próximo da minha família e eu quero fazer um trabalho mais remoto, porque é mais fácil para mim, eu tenho que procurar coisas, empresas abertas a isso. Se eu quero estar mais próximo da minha família e não quero sair da cidade que eu estou, como é que eu posso buscar e explorar oportunidades de trabalho no lugar onde eu estou? Né? Então, são várias coisas que a gente tem que começar a olhar de uma outra maneira, né? Eu trabalhei com muitos executivos de altas empresas, empresas internacionais, que foram para o interior. E hoje começam a perceber que no interior também tem muita riqueza, mas é diferente do que ele tinha vivido até então, né? Então, essas coisas que a gente precisa pensar, como é que a gente caminha. Então, meu convite para vocês, para a gente fazer aqui de maneira bem prática, e aí ter essa roda de conversa bem interessante. Quem é que você falou que podia montar os grupinhos, querido? Falei lá. Hã? Falei lá que monta para Sei gente. lá, você consegue? Botar uma pessoa com cada um? Para a gente falar um pouquinho do que é o Ikigai de cada um, né? O que você ama fazer, o que você gosta, o que você faz bem, o que o mundo precisa e pelo que você pode ser pago, tá? Quando eu identifico melhor meu Ikigai, minha razão de ser, fica mais fácil eu caminhar a minha carreira ou o que eu quero fazer. Se eu dou mais foco em pintar, se eu dou mais foco em trabalho voluntário, se eu dou mais foco em dar palestra, o que eu vou dar foco, tá? Então, tem aqui uma listinha de perguntas que eu vou deixar aqui. Aí eu vou pedir para a Leila botar uma pessoa com um por um, tá? A gente De fazer uns dois em 10. dois. Hã? É de dois em dois. De dois em dois. A gente fazer 10 minutinhos para a gente conversar um pouquinho sobre isso. 5-1 conta o que ama fazer, no que é bom, o que você acha que o mundo precisa do que você tem, e o que você acha que poderiam te pagar para fazer. Tá? Estamos em 6, 8. Tá claro o que é? Ah, essa planilha vai ficar sendo projetada para a gente, é isso? Vai ficar. Eu posso botar no grupinho também. Vou tentar tirar um print aqui. Bom, eu vou. Bom, vocês já sabem, né? Apareceu, entra. Vamos ver aqui. Pronto. Maria Ângela, você ficou sozinha. Ah, eu fiquei sozinha? Tá.
Você pode entrar, se você quiser entrar numa das salas, eu coloco você. Renato, não apareceu para você um quadradinho pedindo para você. Eu não estou ouvindo. Você está sem som. Não apareceu, sim. Apareceu? Sala Tá. 4, Isso. join. Você vai Onde é ficar que com o eu tenho? Ari. Hã? Como é Você que vai é? ficar com o Ari. Ah, com Aqui Ari? eu fiz. O que que Ele eu clico aqui no join ou que no... Joy, Joy. É. Esqueci de perguntar para ela quanto tempo. O Marco também acho que não entrou. Marco, você não entrou? Oi, oi, Leila. Não, não entrei não. Eu tô saindo, na verdade. Tá bom, então. Tá? A Sandra ficou sozinha. Kelly, você tá aí? Como é que a gente faz para falar com uma pessoa? Tudo bem, não, ninguém está ouvindo. A Sandra ficou sozinha, eu não sei como tirar ela daí, da sala sozinha. Vamos ver, deixa eu ver se tem. Sessão principal.